pra prostituição na Turquia. Véi, Como isso? foi uma loucura, gente. Eu juro, eu já vivi cada coisa que não parece. Mas como que você percebeu? Eu tava... Fui fazer uma conexão na Turquia porque eu ia pra Paris. Certo. E aí, nessa conexão, não perdi o voo. O voo foi cancelado. E aí falaram assim, ó, você vai ter que ficar uma noite aqui na Turquia, só tem voo amanhã. Aí eu falei, tá bom. Só que na época, eu era muito mão de vaca. Então eu não quis pagar chip pra ter internet, porque eu ia voltar pro outro dia, no aeroporto. Falei, nem vou ficar aqui. Não vou pegar a internet da Turquia, não, porque era caríssimo. Pagando em euro, falei, não vou. Vou pro hotel, vou voltar pra cá. Certo. Nisso dessas, sem internet, me lasquei. Saí do aeroporto, o cara falou assim, vou te levar até o hotel. Tá bom. Em turco, ele falando no Google Tradutor. Na verdade, ele falou, acho que, sei lá, com a minha amiga. Viado, Uso, Turquia velho. tem esses bagulho maluco, né? O É. Júlio passou umas doideiras, nós. Agora você tá contando isso, os motoristas de Uber. Ô, cuidado se você for pra Turquia, os motoristas de Uber, viu? E aí mete ele louco. falou, e ele só falou assim, Nossa, é isso. verdade. Eu falei, tá bom, entrei. Daqui a pouco começou a andar. E não chegava nunca no hotel. E ninguém falava inglês, praticamente. E eu gravando tudo, tá? Depois de um tempo. Aí comecei a perceber que tava num lugar estranho. Aí eu comecei a olhar pro lado, eu lembro que eu comecei a ficar desesperada. Que eu olhei assim na parede, a primeira cena que eu lembro é que começou a escurecer. Tava tipo durante a tarde e foi escurecendo. E começou a ficar à noite. Comecei a olhar pro lado e mulheres no chão, assim, pedindo dinheiro. E começando a pedir coisa. E os homens, tipo, tudo... Eu tava me Arrumado sentindo, e tipo tal. assim, fudeu. E aí eu olhava pro lado, eu nunca esqueço dessa cena. Um buraco na parede e gente dentro da parede. Tipo, sabe, se escondendo. E eu comecei a falar assim, fudeu. Eu juro, eu comecei a ficar desesperada. Foi cena assim, de outro mundo. E aí eu olhava assim, cheio de lixo a rua. E eu falei, véi. Que isso, mano? E aí eu comecei a perguntar pro cara assim, hello. E aí ele não falava inglês. Ele só falava turco. E aí, nesse momento que eu comecei a ver a importância do inglês. Eu falava assim, em que universo alguém não fala inglês? Só fala a tua língua. Como que você fala só turco? Eu não falo turco. Você não fala inglês? E aí a gente para pra olhar que tanta gente no Brasil também não fala inglês. Não. Uhum. E aí foi depois desse episódio que eu comecei a falar, eu preciso aprender pelo menos o básico do inglês. Mas o que você desenrolou ali? Você falou. E eu sem internet, tipo, sem o que fazer. Todo mundo sem internet. Tava eu, minha amiga na época e a minha assessora da época. Nossa. Nossa, cara. Todo mundo sem internet, a gente sem o que fazer. E eu comecei a ficar desesperada. E na época, se eu tivesse internet, o que eu ia pensar em fazer era uma live, tá? Mas enfim, não tinha internet pra fazer a live. E aí eu comecei a falar pro moço, preciso... Hello. Eu comecei a gritar, help. Eu lembro que eu falava, help. O que tá, tipo, tentando falar o que tá acontecendo. E aí, depois de um tempão, a gente começou a parar pra pensar. Ele colocou no Google Tradutor. Aí ele falou assim, a gente tá indo pra um hotel que é o maior hotel de prostituição daqui da Turquia. E eu falei assim, quê? Não, volta. Só que aí nisso a gente já tava praticamente na porta do hotel. Que isso, mano? E aí eu lembro que ele foi parar no estacionamento, gente, foi terrível. Eu falei, é hoje que eu vou ser traficada aqui. Que ele entrou no Credo, estacionamento, mano. só homem, só, tipo, cena de série mesmo. Falei, lascou, velho, lascou. E eu comecei a falar, não. E a minha amiga começou a